Olá, eu sou o Daniel Leitão e de segunda a sexta trago-lhe o que encontro de melhor nas redes sociais. Quer dizer, se calhar melhor não é o adjetivo certo. Pouco depois das 5 da tarde, na Renascença. Seja o que Deus quiser. Este é um podcast Renascença. Começaram como começam quase todas as bandas, por tocar versões de outras bandas mais conceituadas, mas já tinham o sonho de se afirmarem como grupo de referência do rock nacional. Só havia um pequeno problema. Nessa altura, em Portugal, o rock ainda não tinha nascido. É verdade que há sempre um ou outro nome anterior que pode ser referido, mas é consensual afirmar que depois das canções pós-revolução, o rock cantado em português surgiu no início dos loucos anos 80 do século passado com eles, com o Rui Veloso ou com outras bandas como, por exemplo, os UHF ou o Grupo de Baile. Foram eles que, ao cantar em português, nos ofereceram músicas que estão no imaginário popular, como Chiclete, Vida de Cão, O As dos Flippers, M Igual, Cairo e tantas outras. Passados todos estes anos, os Táxi ainda andam por aí, cheios de energia, e estão no música.pt para falarem da celebração dos 45 anos da banda nos Coliseus. Não pode mesmo perder esta conversa, recheada de boas memórias do Carlos Bastos com o João Grande e o Rui Taborda. Olá, meus senhores, sejam muito bem-vindos. 45 anos Mais coisa, de idade, era nada mal. Exatamente. Eu ia dizer, 25, não, são 45. 25 é a idade. Eles começaram, ainda estavam na barriga quando começaram. 45 anos, pá, o tempo voa, não voa? Eu, por acaso, tenho sempre essa sensação que não voa. É curioso. Porque eu quando me ponho a pensar que, de facto, quando nós começamos, que já foi obrigatoriamente no século passado, ainda não tinha filhos, ainda havia muita coisa que vinha por aí fora, e de maneira que eu acho que, sinceramente, acho que demorou muito. Não é demorou muito, eu não me estou a queixar, mas não tenho essa sensação que foi tudo, que passou tudo no instante. Mas eu concordo contigo, eu também tenho essa percepção. Eu acho que não. Já cá estamos, mas sim, não passou bem, assim tão depressa como isso. Já cá estás. Exato, e foi bem aproveitado. Eu acho que quando é bem aproveitado o tempo, não tenho essa sensação que ele voa. Sinceramente, não. Mas a verdade é que, pronto, não foi ontem, já foi há uns anos, estavam vocês das vossas... Não, mas quando o tempo voa mais rápido, quando se está bem. Portanto, sim, também é verdade. Sim. Também é a verdade. teoria do também é Einstein verdade. também. É verdade. É verdade. Como o tempo passa quando nos estamos a divertir, não é? Exatamente. E o que é que o pessoal fazia para se divertir antes das músicas e antes do pessoal se começar a juntar para tocar umas coisas? O que é que o pessoal fazia para se divertir? Rui, conta lá, não sei. Não fazias nada, só andavas... Não fazíamos nada. Não, mas sabes que éramos muito novos na altura. Eu conheci o Rui quando ele tinha 12, 13. Ora, antes de 12, 13, o que é que fazia? Andavas na escola, pois claro. Eu tinha 15, portanto não era assim, era adolescência, uma adolescência normal. Começámos com os primeiros namoros e não sei o que mais, mas assim de música ou outra atividade qualquer. Não. Mas houve ali um momento em que a malta, pronto, depois percebeu, isto faz falta aqui uns instrumentos e vamos fazer aqui uma coisa, vamos criar aqui qualquer coisa. Alguém tinha guitarras, pelo menos, ou ninguém tinha? Sim, sabes que eu lembro sempre de uma o Rui, nós encontrávamos em casa o Rui, ele tinha uma bateria feita com tachos, já havia guitarras, de facto, guitarras acústicas, de pão de ló. Caixas de pão de ló, e sabes que há uma cena que eu nunca mais esqueço, que ele por acaso não se lembra, que é uma cena marcante. Eu uma vez fui a casa do Rui, ali na Rotunda da Boa Vista, no Porto, e tendo um empregado e disse, olha, o menino está no quarto. E então eu lá fui ao quarto. Então entro, então estava o quarto todo escuro, e então, aquilo é uma cena que eu nunca mais esqueço. Ele tinha os teus 13 anos, então tinha uma máquina de slides apontada à cara, sem nada, portanto só aquele faz de luz. Ao lado tinha um giradiscos, sempre em loop, com um disco ao vivo, sempre a dar aplausos, e ele estava sentado ao piano e tinha um microfone, que o microfone devia estar ligado ao gravador para dar som, e então ele tocava, repara a cena, um foco, o giradisco sempre a dar palmas, e ele, thank you. E eu vi aquilo e pensei assim, opa, é mesmo este gajo que eu quero. Porque era aquilo mesmo. Já estava a treinar, ele já estava a treinar para tudo, não é? Um gajo com 12, 13 anos, pensar, mas tu não te lembras nada disto? Lembro. Não, essa de ter o slide apontado, o quarto completamente às escuras, o slide apontado, o giradiscos a dar a palmas, e ele ao piano a dizer thank you.
Opa, nunca mais É esqueci. impossível de esquecer. Era aquilo, É impossível era de aquilo esquecer. mesmo. E depois, como é que a coisa começa? Verdadeiramente. Como é que se começam a juntar? Aquilo é por acaso? Juntam-se 2, depois juntam-se 3? Eu já não me lembro muito bem. Já não te lembras bem Começamos como é que foi? a tocar, depois íamos à casa de Era alguém. já era a malta, Opa, já era a malta que alinhava mais ou menos nas mesmas Sabes que coisas. isto é como tudo, sabes, nós encontrávamos muitas vezes num café e havia vários grupos. Há o grupo da bola que gosta de estar ali a conversar de futebol, nós nunca ligamos nada a futebol. De maneira que as pessoas que gostam de música automaticamente começam e inconscientemente começam-se a juntar. Então passávamos o dia todo e a noite toda, principalmente nos cafés, a conversar de música, instintivamente. Depois começamos um que está em guitarra começou a ensinar uns toques, depois começamos a tocar, mas a coisa muito, muito suavemente. Eu, por exemplo, eu comecei a tocar guitarra, depois, passado uns tempos, vi que não tinha jeito nenhum para aquilo. Largaste, ok. O nosso vocalista, na altura, também não tinha jeito nenhum para aquilo, e depois eu também, naturalmente, comecei a cantar. Mas foi tudo muito, muito normal. Mas tu percebeste que se calhar o meu caminho aqui tem que ser mesmo a cantar. Sim, eu gostava muito, sempre gostei muito de cantar. Eu nunca achei que tivesse assim grande jeito na altura. Não, mas eu gostava, basta gostar para uma pessoa e gostar muito daquilo que se faz, para uma pessoa ir por ali fora. Eu gostava muito e gosto, e é das coisas que eu mais gosto, é de cantar. Já o Rui, esse é multifacetado, ele tem, embora não cante grande coisa, mas é a nível de piano e baixo e bateria. Começa ali a mexer naquilo e aquilo passado um bocado sai ali qualquer coisa. Quem é que comprava mais música? Ou não havia dinheiro para a música? Não, todos comprávamos. Eu comprava. Os discos aqui e Os tal. discos eram caríssimos, Eram caros. já não te lembras. Os discos eram muito. Eu tenho um exemplo também incrível. Aconteceu-me a mim, a vocês também aconteceu de certeza. Quer dizer, a gente levava 4 ou 5 discos de um amigo, gravavas as cassetes com as que querias e por aí fora. Era mais barato comprar mais cassetes dos discos. E quando era para comprar mesmo um disco, uma pessoa andava a poupar para aí 1 ou 2 ou 3 meses, eu ouvia nunca mais esqueço, havia 2 músicas que eu adorava, que era o Reach Out I'll Be There dos Four Tops e o Incest Cathedral, já não me lembro de quem. Já não lembro de quem também não. E eu queria comprar os 2, mas não tinha dinheiro para comprar os 2. Então vi um EP do Quinteto Académico que tinha essas 2 músicas. Comprei logo. E por acaso eles tocavam muito bem. O Quinteto Académico é muito bom e tinham essas 2 músicas e aproveitei e comprei, porque os discos eram de facto muito caros. Mas é sempre um bocadinho a partir daí que a gente começa a imitar, não é? Quer dizer, a gente ouve primeiras referências tens dos outros, não sei o quê, começas a fazer, depois começas a criar as tuas coisas, a não ser que transformes numa banda de covers. Para a discoteca de venda de discos. Sim, para a clave. Claro. Ouvir discos, tinha umas cabines incríveis, muito insonorizadas, tudo com cortiça. Só aquele cheiro, sabes que eu ainda me lembro, aquele cheiro de madeira, de cortiça ali dentro, era uma coisa impressionante, tinha um som fabuloso. Aconteceu muito, os estúdios de rádio durante muito tempo eram exatamente assim, esse cheiro a cortiça é um cheiro que está muito presente. E estava aqui a ver se encontrava quem é que tinha o Incest Cathedral, mas pronto, fica para outra altura para depois procurar. Vou tomar nota. E nessa fase, nos anos 70, quer dizer, a gente já vem ali do rock progressivo, do glamour rock, não sei o quê, já começavas a ter também um bocado de punk, também já começava a aparecer. Sim, mas o glamour rock então pessoalmente foi ultra importante. Eu acho que foi a época, toda a gente diz, aquela moda, aquela roupa, foi quando começamos a ir a Londres. Eu acho que nunca houve uma moda tão inacreditável como a dos anos 70. E depois tínhamos aqueles bastiões, que eram os T-Rex, os Mota Hoople. Os Mota Hoople, para mim, eram qualquer coisa de fantástico. Os Slade mesmo, os Sweet. Havia muitas bandas dos anos 70, que foi quando começamos a despontar, de facto, para a música, e nós tocámos muito, principalmente T-Rex. Nós passamos os anos 70... como qualquer grupo, a tocar músicas de cópia. E foi isso que nos deu uma rodagem absolutamente incrível. E lembro-me que tocávamos muito T-Rex. Muito T-Rex. Já para mexer mais um bocadinho. O quê? Já era para mexer mais um bocadinho. Já era uma coisa mais. Já era uma coisa que mexia mais e não sei o que. Aliás, eu acho que no primeiro álbum já se nota um bocadinho. Sim, claro. Essas influências todas tinhas para aí. Claro que sim. E ainda bem. Esse convite, eu sei que vocês de repente estavam a tocar e quem é que foi? Foi o Tosa Brito, não foi? E o António Pinho que vos apanharam nessa história. Portanto, vocês já tinham uns concertos, já davam uns concertos ali. Nós já estávamos para aí há 10 anos, ou menos, 7, 8 anos,
a tocarmos muito em festas de finalistas. Nós tínhamos outro... Sim, mas já estavam batidos, já tinham a coisa mais ou menos oleada, não é? Nós ensaiámos muito, há pouco tempo estávamos a comentar isso, nós era quase um dia de trabalho, começávamos às 3 até às 7, íamos jantar e depois à noite ensaiávamos outra vez, portanto era um dia de trabalho incrível, porque nós éramos umas máquinas, nós gostávamos muito daquilo que fazíamos e éramos umas máquinas. Na altura ainda não nos chamávamos táxi, era pesquisa, mas já estávamos, éramos 5, mas 4 já eram dos táxi, de maneira que... E não eram músicas fáceis, repara, nós tocávamos desde Supertramp, a Genesis, a Pink Floyd, mas não era parecido, era tal e qual. Era tal e qual, porque se nós também não conseguíssemos, havia músicas, por exemplo, Supertramp, que eu não conseguia lá chegar a nível de voz, portanto escolhia aquelas que conseguia lá chegar, mais ou menos adaptado, claro. David Bowie, Rolling Stones, mesmo, não era parecido. Eu tenho muita pena de não ter gravações dessa altura, porque, então Supertramp, lembro que nós tocávamos, começávamos os concertos com o School, não era parecido, era igual. Nós lembro que comprámos uma harmónica naquela nota para dar aquela entrada. No princípio era igual. Nós éramos muito bons. Mas ensaiávamos muito mesmo. Ensaiávamos muito. E tínhamos a vantagem que tínhamos o Luís Rovina, que era o teclista, era o único que depois não continuou como táxi. O Luís Rovina tinha a casa de música, que era a Casa Rovina, no Porto, de maneira que a nível de teclados, nós tínhamos tudo, repara, era o Hammond com a Leslie, era o Fender Rhodes, foi dos primeiros mínimos que apareceram, era o clavinete, era tudo, ele tinha ali uma ilha só de teclados, e isso dava-nos uma sonoridade absolutamente incrível. Os mais pequeninos que nos estão a ouvir já quase que se esqueceram dos sintetizadores, quando mais ainda estamos a recuar para estes teclados mais. Estão cá os táxi, estão a celebrar 45 anos de carreira, 45, Coliseu de Lisboa, grande concerto, sábado, dia 8 de novembro, Coliseu do Porto, sexta-feira, dia 14 de novembro, vamos conversar mais.
Os táxis estão hoje aqui, está cá o João Grande, está o Rui Taborda, 45 anos de carreira, Coliseu de Lisboa, sábado dia 8 de novembro, no Coliseu do Porto, sexta-feira dia 14 de novembro. É giro porque as coisas não são combinadas, às vezes há movimentos espontâneos que acabam por ser criados. Nós saímos da Revolução e ali no início da década de 80 ninguém telefonou a ninguém de vamos criar aqui um movimento e vamos ter música nova, mas aconteceu, não é? Aconteceu. Que... E foi um fenómeno absolutamente irrepetível. Como é que explicas? Explica tu. Não, antes de contar a história, qual era o nosso concerto, em que dia que era? É verdade. Sabes que nós Isto antes dos táxis. Sabes que tínhamos a nossa primeira banda, já estás a ver, nós adorávamos Rolling Stones. A nossa primeira banda chamava-se Sticky Fingers. Ok. Não era muito original. Não era, mas pronto. Éramos pequeninos. E tocávamos muito músicas desse álbum, de Sticky Fingers, e tínhamos precisamente um concerto no Liceu do Manuel, marcado quando? No dia 25 de abril de 1974. 74. E então, olha, já não pode ser, aquilo ficou adiado, e então o que é que nós fizemos? Uma revolução. E nós, que chatice, pá. Uma semana. E então ligamos o rádio às colunas e ficamos ali a ouvir as notícias. De tarde lá. Muito chateados, uma semana cheios de nervos. Vamos tocar, não sei o quê. Depois vem o 25 de abril de 74. E estraga ali os planos todos. Mas havia ali, na malta mais nova, não é? Que percebia-se que ali naqueles tempos em que tudo era possível, há uma revolução, os sonhos são todos possíveis, tudo é possível de acontecer. Ouvia-se outras coisas, chegaram outras coisas de fora e havia uma vontade de fazer coisas diferentes que não fosse exatamente aquilo que os pais também faziam. E, portanto, também este movimento, depois foi criado este movimento de rock e de músicas, não só de rock, porque... Mas deixa-me dizer-te, em relação a isso, eu acho que nas rádios que sempre passaram muita música vinda de lá de fora. Eu posso estar enganado, mas ouvíamos muito música que vinha lá de fora. Mesmo antes do 25 de Abril. Sim. Atenção que eu não sou contra o 25 de Abril, mais ou menos. Sim. Mas repara, eu nunca mais esqueço. Podiam demorar um bocadinho. Sabes que há um momento muito marcante que era o Hey Jude. O Hey Jude, quando saiu, não sei, 66, 67, foi por aí. Eu tinha visto, via que o top inglês, que aquilo já estava lá há semanas e semanas, e eu não conseguia ouvir, não havia meio daquilo aparecer, e então estava a ouvir lá com o aparelho no transistor, para ir até às 2 da manhã, até cá um locutor que disse, e agora vamos ouvir, a música está em primeiro lugar em Inglaterra. Demorava tudo bastante tempo, não era logo, eu estou convencido que aquilo já estava em primeiro para aí há 2 meses, e eu louco todas as noites a tentar ouvir, até que ouvi aquela célula, Hey Jude, eu morri ali, que foi um momento absolutamente incrível. Ouvir aquilo. Ora bem, isto passa ou não passa? O que é que está a dizer? Hey Jude. Se calhar era isso, passava, mas demorava muito a chegar cá. E outras coisas não, só chegaram muito mais tarde, isso também é verdade, também houve coisas que acabaram de chegar muito mais tarde, e havia... Mesmo o mercado cá, estavas a falar um bocadinho por causa dos discos que eram caros, e o mercado também não havia. Havia malta que trazia discos lá de fora e depois também aproveitavas, porque tudo isto custava dinheiro. Mas, portanto, há ali há um boom ali nos anos 80 de uma grande criatividade. Falas muito sobre aquilo que foi a moda dos anos 70, João, e a capacidade técnica, acima de tudo, a capacidade técnica que as bandas tinham nos anos 70. Mas eu acho que os anos 80 trouxeram uma melodia. Eu acho que foram, em termos de composição, acho que foram anos de grandes melodias. E, acima de tudo, de grandes movimentos. Eu lembro de ir a Londres em 80. Não, antes. 79, olha, a primeira vez que eu fui foi em 75. Eu tinha ido antes. E eram os punks, eram istos, eram aqueles, eram os das motas, os mods, os rockers. Era giro, era todo um movimento impressionante, uns para aqui, outros para ali, coisa que agora já praticamente não existe, não é? Agora é tudo mais tipo, é tudo com menos sal ou não? Isto não era antigamente, não é o antigamente era bom e agora não presta para nada. Sim, não é essa a conversa. Lá está, o que eu acho que houve, o grande movimento e a grande revolução que eu acho que houve é que é uma coisa que nós dizemos muito, que pela primeira vez, isso foi, e dá-nos muito orgulho porque nós fomos grandes intervenientes disso, é que pela primeira vez o país quis ouvir e tinha muito orgulho em ouvir músicas em português e gravadas cá, porque antes o que interessava era o que vinha lá de fora, a não ser, pronto, o
época havia o Tony de Matos, que eu adorava, atenção. As canções ligeiras. E aquelas canções, pronto, o cancionetismo. Agora, aquela música mais moderna, para já não se gravava. Mas pela primeira vez começou-se a gravar, começou pelo Rui Veloso, começou-se a gravar e, acima de tudo, o país inteiro a ter muito orgulho naquilo que se fazia cá. E ouvia-se muita música portuguesa, coisa que não acontecia nos jovens. Mas vocês foram levados a gravar em português ou já tinhas a coisa para gravar em português? Quando vão para gravar o primeiro álbum, se não têm dito nada, se calhar tinham gravado em inglês ou tinham gravado em português? Claro, era inglês. Era inglês, é claro que sim. Sem dúvida nenhuma. E ainda bem que me obrigaram a cantar em português. Na altura foi horrível. Eu nunca na vida tinha cantado em português, nunca, não fazia ideia como é que era. Para quem era uma língua... Para mim, o português cantado era uma língua estrangeira, completamente. Mas ainda bem que... bem, depois isto não batia certo com aquilo. Estávamos habituados. Repara o que é estar quase 10 anos a cantar em inglês. E não é isso. Nós não estávamos habituados, ninguém estava habituado. Ninguém estava habituado ao português com guitarras elétricas e baterias. Não tinha hipótese. Mas felizmente que fomos obrigados, e eu digo sempre isso, e aí tivemos a grande ajuda do António Pinho, que ele tinha muita prática, e ele deu-me aqueles truques todos e aquelas dicas todas, como é que havia de cantar em português, e a coisa resultou muito bem mesmo. As letras era um trabalho conjunto ou era um trabalho muito individual? No início era um trabalho conjunto, e tanto que o Pinho ajudou-nos muito a compor as letras do primeiro disco, ajudou-nos muito. A partir daí foi já trabalho individual. E chamaste isso a ti? Não. Eu, no meu cargo estão as melodias todas. Okay. Todas as melodias das músicas. São... É porque às vezes quem canta e a maneira como diz, que eles sempre estão mais ou menos confortável a dizer as coisas. É importantíssimo. Eu nos últimos anos, nós temos composto as letras a meias e acima de tudo eu tenho muito cuidado com em que certas vogais e as notas em que hei de dar em certa altura. É muito importante quem canta fazer as letras, mas na altura de facto também tivemos sorte porque quem as fazia tinha um bocado de atenção e sabia perfeitamente a minha maneira de cantar e a minha range de voz, alcance focal ali de maneira tinha o cuidado de fazer de acordo com a minha voz. Depois há aqui uma viragem. Vocês têm 45 anos disto, portanto temos várias fases, não é? Temos aqui várias etapas da carreira. O que é que se passa na transição dos anos 80 para os anos 90? Eu por acaso tenho uma teoria que é, nós, como tocamos praticamente os anos 70 todos juntos, e depois dos anos 80 quase todos também, nós já não nos podíamos ver uns aos outros. Eu estou-me a falar de nós. É o problema das bandas que é mesmo esse, não é? Já nem nos podíamos ver. O cantor a solo, basta não olhar para o espelho e pronto, mesmo assim não é fácil. E depois aí começaram os egos a vir ao de cima e não sei o que mais. E foi bastante complicado, tanto que tivemos durante uns tempos parados e depois lá voltamos outra vez. Mas eu acho que no nosso caso foi isso, estávamos mesmo saturados, completamente saturados. Mas cada um estava na sua vida? Sim, exatamente. Depois houve casamentos, houve filhos e não sei o que mais, e depois cada um... Tudo muda. O próprio panorama musical também mudou. Sim. Começou a aparecer pessoal a fazer outras coisas, a lançar outras coisas. O tempo passa e começaram a vir novas modas e novas tendências, novas bandas. Não, aconteceu também, por exemplo, sei lá, os heróis, depois quando os heróis do mar acabam, depois veio os LX90 que ainda tentaram surfar ali uma onda que pegou um bocadinho e depois também não seguiu o caminho. Quer dizer, houve bandas em que isto aconteceu. Claro. Estão cá o João Grande e o Rui Taborda, os táxis estão cá, estão a celebrar-se 45 anos de carreira e ainda tem mais coisas para nos contar. Ponto de passagem, cidade internacional. Os espiões vão de viagem, joga-se o xadrez mundial. Tudo é diferente. No Cairo quente.
Uma ótima noite, já para voltar à conversa com os Táxi. Primeiro está na altura de conhecer a novidade desta semana, uma novidade do Ricardo Ribeiro. Novidade.pt. Uma música nova todas as semanas. Maré é mais que uma canção, são versos de fraternidade e paciência com a vida e com tudo o que ela nos dá. É de facto uma canção de amor, mas de uma canção de amor ao próximo, e porque sabemos que nos podemos salvar uns aos outros com amor e empatia. Este tema, claro, que antecipa o novo álbum que aí vem, em 2026, e a Ana, a voz da Ana, a cantar neste tema é algo que me deixa muito, muito feliz, porque na finalidade somos duas almas reunidas que se salvam do cotidiano e do tempo que as atravessa. E era a voz da Ana e a sua intensidade e a sua carga que traziam essa plenitude à canção. As contas do passado, onde quiseste morar, onde quiseste ficar, e num corpo inteiro beber e beber do teu sal. E eu sei que me salvas com o mar que o teu sal dá. E eu sei que me salvas numa maré tão suave. Tentei, mas não me sais da cabeça. Eu dei voltas ao sol na esperança que aqueça. E eu sei que o beijo que me dás faz parte das teias que me teces. Ouço-te nas esperanças do mar. Eu sei que me salvas quando dermos de caras com o tempo. E eu sei que me salvas. Eu sei que me salvas com o mar que o teu sal dá. Eu sei que me salvas numa maré tão suave. Eu sei que me salvas com o mar que o teu sal dá. Eu sei que me salvas numa maré tão suave. Novidade.pt. Uma música nova todas as semanas. Os Táxi são os meus convidados hoje, 45 anos de carreira, grandes concertos no Coliseu de Lisboa, já sábado dia 8 de novembro e no Coliseu do Porto, sexta-feira dia 14, é para ouvir-se a Chiclete, é para ouvir-se a Vida de Cão, é para ouvir o Cairo, o Fio da Navalha, o Astros Flippers, é-me igual, é só escolher. A Rosette não se chama Rosette, que é a queda dos anjos, mas que é aquela coisa de sempre, não é? Se calhar a esta altura já tinham batizado.
já tinham voltado a batizar a canção, não sei. Sim, hoje em dia ninguém... Toda a gente diz, toca aquela da Rosette, não é? Até nós. Até nós. Há coisas assim, porque nós quando estamos a escrever não estamos a pensar nisso, mas depois é aquilo que acaba por ficar... é o refrão, acaba por ser o refrão que fica no ouvido. E o engraçado é que nenhum de nós lá foi. Não lá foi. Caso foi a letra, foi escrita, acho eu, pelo Rodrigo, e nem ele lá foi. Há coisas que são muito... que também são marcadas pelo tempo e pelo espaço. Quer dizer, o As dos Flippers também. Hoje em dia, não sei, já não vejo uma máquina de flippers há muito tempo. É capaz de haver por aí ainda uma ou outra. Por acaso, olha que é uma boa pergunta, não. De facto, não. Talvez nas feiras ainda há. Não, feiras também não. Ainda é capaz de haver um café ou outro que tenha para lá uma máquina, mas já não encontro assim tanto também não. Um bocadinho. Não fazia tilt muitas vezes. Por acaso não... Abanava, mas não abanava muito. Pois, por causa do tilt. Por causa do tilt, senão aquele depois parava, depois lá ia a bola. Na verdade, nunca sabe de onde é que pode vir uma inspiração momentânea, não é? Há qualquer coisa que de repente surge. Vocês passavam muito tempo em garagens ou a ensaiar, ou tinham muito tempo para criar e as coisas iam aparecendo? Aquilo, conforme nós dissemos há pouco, nós ensaiávamos, na altura que fazíamos música de cópia, nós... Mas é que tem que gostar um bocadinho mais do microfone. Quando nós fazíamos música de cópia, aquilo era das 3 às 7, jantávamos e depois continuávamos à noite. E depois ainda íamos para o café conversar. Na altura em que os cafés estavam abertos à noite. Não sei se aqui ainda estão, mas na altura havia até às 2 da manhã. Eu acho que depois com a pandemia veio acelerar mais. Claro, era até às 2 da manhã. Depois começamos na garagem, começamos a ensaiar, e aquilo que tu disseste... A compor, não é? A ensaiar, peço desculpa, a compor. Deixávamos sempre um gravador a gravar o ensaio, porque de facto ainda hoje, quando compomos... temos sempre um gravador à mão, porque há coisas que agora passam uma vez. Agora é telemóvel. Há composições, há melodias que passam uma vez, nunca mais passam. E se uma pessoa não a apanha, nunca mais. Nunca mais que é muito importante. Foi assim que fizemos o primeiro disco. Os ensaios, aquilo foi composto, eram os 4, cada um começava a tocar e o outro seguia e tal. E ensaiávamos o ensaio todo, gravávamos o ensaio todo. Depois no final íamos ver o que é que se aproveitava, e foi assim que começamos o primeiro disco. A ver bem aquela história engraçada do Bowie com os Queen, que eles foram jantar e tinham-se esquecido do Under Pressure. Não sabia disso. E depois o baixista é que quando se voltou lembrou-se o que é que tinha e a coisa lá foi, porque eles aquilo não estava fácil. Eu acho que aquilo não estava fácil deles entender que 2 egos grandes e cada um queria puxar para o seu lado. Ok, pronto, lá devem ter saído depois jantar, uma coisa qualquer, depois a gente logo vê. E por acaso ainda houve essa possibilidade de alguém se ter lembrado, porque do baixo, tinhas perdido, não é? Tinhas perdido ali uma grande canção. Vocês tiverem que olhar assim para trás, estava aqui a olhar, porque há coisas giras, não é? Há vivências que se tiveram. Vocês estiveram nos Clash, estiveram com o Rod Stewart, há momentos engraçados. Acima de tudo, sabes que é um dos momentos que eu mais adorei, parece que ainda estou a ver hoje, que é, nós fizemos 3 vezes a primeira parte do Iggy Pop, mas a última vez que nós conseguimos falar com ele foi no Pavilhão Infante Sagres, no Porto. Repara, estamos a falar de uma época que eu ainda tinha... eu tinha o meu quarto cheio de fotografias, claro. É que não tinha que saber, de um lado Rolling Stones, do outro lado Beatles e do outro lado vários. Um deles o Iggy Pop, era mais Bowie, Iggy Pop, Mark Bolan e assim. Eu ainda tinha o Mark Bolan na parede. Quando nós fomos fazer o soundcheck no Infante Sagres, tarde, ia entrar e o Rodrigo diz-me assim, já viste quem está aqui? Eu entro e está o Iggy Pop deitado na mesa, assim com uma cara muito divertida a olhar para a minha cara, para a nossa cara de parvo. Tivemos muito tempo a falar com ele, foi brutal. Foi dos momentos incríveis, porque eu adorava aquele homem, né? Por cima de saber que tinha vivido com o David Bowie e não sei o que mais. E depois às vezes não corresponde a figura à realidade, no caso correspondeu. É tal e qual, mas ele muito, muito simpático, ele tinha um olho completamente deitado abaixo, que ele tinha andado ao morro em Marselha, ele tinha vindo de Marselha. E a conversa acabou, ainda não havia telemóveis, a conversa acabou com o Rodrigo, sem pedir autorização, pega de uma máquina fotográfica e aponta-lhe. Lembras-te disso?
Não. Pá, ele sai imediatamente, nem disse, sai imediatamente, foi para o camarim e nunca mais veio. Foi a fotografia que estragou aquilo doido com o Rodrigo. Nós estávamos ali numa cavaqueira fantástica com ele e infelizmente não falamos E pronto, mais. foi ali o ponto final. Não, de alguma altura teria que ser. Claro. Mas é isso. Mas esta tu não sabes responder. Há coisas que funcionam. E o Iggy Pop tem essa coisa, tem esse magnetismo para as câmaras. Eu estou a dizer que tu não sabes responder porque tens que falar de ti. Há qualquer coisa em ti que resultava muito bem em termos de câmara. A câmara respondia muito bem à tua imagem. Porque é que achas que era? De quem te ouvi falar parece que eu já morri. digo eu, não é? Digo eu. Quem te ouvi falar, mas pronto, ainda aqui estou. Eu vou trocar. Queres que eu troque o tempo verbal? Não é melhor tocar a trocar o tempo verbal. Não faço ideia. Isso não faço. Eu só sei uma coisa: é que é das coisas em relação à música, é das coisas que eu mais gosto é cantar ao vivo. Não há dúvida nenhuma. E se tiver uma câmara lá, ainda melhor. Agora não Tens consigo. esse namoro com a câmara, já é uma coisa de não te consigo sempre. dizer mais nada. Nunca pensei nisso. Mas de tudo o que há, que é a nível de ensaios, a nível de composição, a nível de gravação e a nível de tocar ao vivo, a coisa que eu mais prefiro, sem dúvida nenhuma, é tocar ao vivo. É a coisa que eu mais gosto. Cada vez tenho mais... Eu sempre fui muito nervoso. O Rui é a minha testemunha. Que eu sempre fui muito nervoso antes de entrar. E eu digo, tenho sempre aquelas minhas célebres frases, tirem-me daqui, deixem-me ir embora. Pronto, aquela coisa aqui, larguem-me. Mas porque eu cada vez tenho mais nervos, que eu acho que é um bocado a responsabilidade que eu sinto e que se resume sempre também é o respeito que uma pessoa tem pelo público, não é? Uma pessoa, por exemplo, o nosso guitarrista, um dos nossos guitarristas atuais, que é o Jorge Loura, ele diz, não percebo. Eu quando vou tocar, eu não tenho nervoso nenhum, eu entro, subo e tal, toco, e ele gosta, ainda por cima ele toca fantasticamente bem, e está bem ensaiado, ele gosta e diverte-se isso tudo, mas não tem nervoso absolutamente nenhum a entrar no palco, e isso eu lembro-me sempre da frase, uma célebre frase que eu digo muitas vezes, do Frank Sinatra, que ele disse, no dia em que eu não tiver de ficar nervoso para entrar em palco, eu largo isto. Sim, porque ele ficou nervoso até ao fim. Mas depois percebes a reação e consegues jogar com essa reação que está à tua frente. Não é? Perfeitamente. Aliás, joga a meu favor, porque aquilo é quase É adrenalina. É adrenalina, claro. Sim, mas quem está em cima do palco, não é? Começas a ver o público responder ou não responder. Bem, também ou quando não responde, também é uma chatice. E aí, sabes que é muito importante que uma pessoa nunca pode dizer que são favas contadas. Cada sala é diferente, cada público é diferente, é tudo diferente. Só há uma certa altura, sabes que antes... certeza que sabes isso. Antes as pessoas que nos iam ver pagavam sempre bilhete. Porque não havia estas modas das câmaras, das festas municipais, não havia. Quem nos ia ver, nós sabíamos que estavam lá porque nos queriam ver. De maneira que, olha o que é. Que nos queriam ver, de maneira que era, hoje em dia, pronto, a única concessão que eu acho é que, por exemplo, num Coliseu, quem paga, que ainda por cima eu acho que os bilhetes são caros, sinceramente eu acho que os bilhetes são caros, quem nos vai ver, nós temos praticamente a certeza que temos, não vou dizer que são favas contadas e que temos o concerto ganho, não. Mas o público vai ver, mas que ajuda muito. Eu não acho que seja tudo caro, eu acho que podemos ganhar é todos pouco, porque realmente podemos dizer isso dos restaurantes e da gasolina, e podemos dizer isso, está tudo caro. Bom, se calhar nós é que ganhamos pouco, não é? Sim, é um bocado isso. Aquelas músicas que eu elenquei há bocado, vão tocar estas músicas todas iguais, porque eu não chamei todas pelo nome. Quantas vamos tocar? Já tivemos agora, claro, tivemos que fazer uma lista muito maior, uma setlist maior, 30 e tal, porque são tantas. Sem convidados especiais? Também tem convidados. Que não vamos dizer quais são. Mas então, não vais dizer se não vendes mais bilhetes, eu não sei. Eu sabes que quem vai ver não é pelos convidados. Quem quiser ir ver por nossa causa, vai. Quem não quiser, vai ver os convidados que não sabem quem são neste caso. Mas eu sei quem nos vai ver, eu sei que é por nossa causa. Isso não há dúvida nenhuma. Mas são 30 e tal músicas que são músicas. Nós, pelo menos, ensaiamos para aí umas 6 ou 7, já não tocávamos. Umas até nunca tocamos.
E então duas que já me tocámos há muito tempo, que é do álbum, não sei se conhece, que é o The Night, que é um álbum inglês que eu adoro. Que vamos ter metais e rapariga a cantar e não sei o que mais. Sim, agora tu podes ter em palco, pelo menos em 2 noites, podes fazer um concerto sim, como tu sim, queres. E vamos, para ser diferente do que aquilo é especial. Normalmente, claro. Que isto não se fazem 45 anos todos os dias, e portanto isto não há assim, não acontece sempre. Portanto, vamos ter Táxi ao vivo, Coliseu de Lisboa, sábado 8 de novembro, e no Coliseu do Porto, à sexta-feira, dia 14. Dia 14. E o convite está feito, são 2 horas, vá. Sim. Ou vão ser perto disso, quase, 30 músicas. Eu acho que vai passar, eu sinceramente acho que vai passar. Para recordar bons tempos e também para ouvir, se calhar com atenção, às vezes aquelas músicas que passaram cada ao lado ou que não, que tu olhas para lá e dizes assim, esta música se calhar merecia ter tido um bocadinho mais de reconhecimento do que aquilo que teve. Talvez. Olha, isso acontece com o álbum The Night, eu acho que é um dos nossos melhores álbuns e passou completamente ao lado. Completamente ao lado. Para já, lá está, porque era em inglês, precisava de uma promoção muito específica que a editora, que ainda por cima gastou bastante a fazer aquele disco, foi uma produção que ficou bastante cara, com convidados e não sei o que mais, e depois chegou à parte principal, que era da promoção, precisava de uma promoção muito específica, e a promoção foi zero, completamente, passou ao lado. Mas pronto, era uma altura também que as bandas não cantavam em inglês. Sim. Em inglês. Sim. Temos que fechar. Pessoal, é sempre bom tê-los aqui. O quê? Já acabou? Já acabou, estás a ver? Afinal, o tempo passa depressa ou não passa depressa ao tempo? Diz lá que o tempo não passa depressa. Temos nós tão longe, por amor de Deus. O João Grande e o Rui Taborda, os Táxi, com estes 45 anos nos Coliseus. Vá ver os Táxi, se faz favor, porque vai ser uma noite para... Eu acho que vai ser uma noite, 2 noites, para sair de lá com um sorriso nos lábios. Obrigado por ter vindo. É sempre um gosto. Eu que agradeço. Um grande abraço para ti e aos teus ouvintes. Obrigado. Ela tem angústia.
Olá, eu sou o Daniel Leitão e de segunda a sexta trago-lhe o que encontro de melhor nas redes sociais. Quer dizer, se calhar melhor não é o adjetivo certo. Pouco depois das 5 da tarde, na Renascença. Seja o que Deus quiser. Este é um podcast Renascença.